Terminadas as duas semifinais da Copa do Mundo, temos na final Espanha e Argentina. Curte, comenta, compartilha e inscreva-se no canal. Sejam muito bem-vindos ao Tempo Extra. E depois de duas semifinais históricas, Espanha e Argentina vão fazer a grande final da Copa do Mundo de 2026. De um lado, uma seleção que a maioria das pessoas, ou praticamente ninguém, dava como favorita, não era colocada como uma postulante direta ao título, que é a Espanha. E do outro lado, a Argentina, do Messi, para defender o seu título, que era esperado até, que muita gente já realmente colocava como uma das principais favoritas ao título junto com a França. Os dois jogos são bem, assim, de certa forma, distintos, né? Espanha e França, todo mundo esperava que a França fosse se impor na partida, porque realmente vinha fazendo um ótimo futebol nessa Copa. E o que se viu foi um amplo e total domínio espanhol. A Espanha conseguiu anular as principais jogadas da França, dominou o meio de campo. E do outro lado, a França também, com jogadores que não renderam, não jogaram bem a semifinal. Mas isso não tira o mérito da Espanha, que realmente anulou as jogadas e conseguiu fazer o que quis durante toda a partida. E foi um domínio amplo desde o início da partida. A Espanha tocando muita bola, sempre forma bons meios de campo. Conseguiu impor o seu jogo sobre a França, e a França não teve muito o que fazer, né? Fez as substituições, mas não surtiu efeito. A Espanha chega muito forte para a final da Copa, um time que não era acreditado como favorito e que consegue chegar com uma belíssima campanha. Tomou apenas um gol durante a Copa, tem uma defesa muito boa, é um time muito equilibrado, um time que consegue fazer uma transição muito boa entre a defesa, o meio de campo e o ataque. Tem em Lamine Yamal o seu principal jogador, que no caso nessa Copa até nem tem sido o principal jogador, né? Porque ele veio machucado, ele vem entrando durante os jogos, jogou muito bem a semifinal, mas não é o protagonista dessa Espanha. O Rodri está fazendo uma Copa espetacular. Ele joga demais, ele é muito inteligente. E aí eu vou lembrar da época quando ele ganhou a bola de ouro. Muita gente ficou colocando em dúvida o seu futebol. Sempre foi um grande jogador, mas estava concorrendo com um jogador brasileiro, então tem que tentar desmerecer, né? Fez também uma semifinal espetacular. É um dos melhores dessa Copa, com certeza. Para escolher o melhor dessa Copa vai ser complicado, porque tem jogadores realmente que estão jogando no seu máximo, e o Rodri é um deles. No jogo entre Argentina e Inglaterra tem todo aquele envolvimento sobre a guerra das Malvinas, é uma ferida aberta ainda para os argentinos, e tem todo esse contexto. Tem o jogo de 1986 com aquele gol de mão do Maradona. A Argentina veio realmente para ganhar o jogo. E aí você vai dizer, pô, mas é claro que ele entrou para ganhar o jogo. Não, mas que ela queria muito. Ela mostrou que queria muito. A Inglaterra começou o jogo bem, um jogo até de certa forma equilibrado, um primeiro tempo realmente muito bom, um primeiro tempo ótimo, foi bem mais equilibrado. No segundo tempo, quando a Inglaterra fez o gol, ao invés dela tentar continuar e tentar fazer o segundo gol, porque estava de certa forma um pouco melhor do que a Argentina, o seu técnico, o Thomas Tuchel, começou a colocar zagueiros. Ela fez o gol aos 9 minutos do segundo tempo. Tinha todo um segundo tempo ainda, tinha os acréscimos, que essa Copa tem tido bastante acréscimo, e o técnico simplesmente fez o seu time recuar e o seu time desistir da partida. E aí os argentinos vieram com tudo, e aí sim o jogo ficou épico, o jogo foi histórico, porque a Argentina queria muito. O Messi jogando demais, que é até uma redundância, né? Porque ele dificilmente faz um jogo ruim,
mas fez uma semifinal estrondosa. A Argentina, toda vez que pega a bola, toca para ele tentar resolver, para ele tentar achar um espaço. E ele estava achando os espaços, sofrendo as faltas, fazendo aquela catimba argentina. O time também começou a fazer muito isso. As substituições do Scaloni surtiram total efeito, porque os jogadores que entraram mudaram o jogo. Até o Lautaro fez o gol de cabeça, que entrou também no segundo tempo. E o Messi dando as 2 assistências. Mostrou que queria muito, fez o seu melhor jogo nessa Copa, disparado. Havia sofrido bastante nos outros jogos eliminatórios. E nesse jogo também sofreu, mas nesse jogo jogou muita bola. E a Inglaterra mais uma vez fica pelo caminho. E aí tem muita gente que fica falando, porque amarelou, porque isso, porque aquilo. Não, não amarelou não. Do outro lado tinha uma seleção ótima, que jogou um jogo espetacular, que tinha muita vontade de vencer e venceu. A Inglaterra não mostrou essa vontade toda. Tem todo um peso de não ganhar uma Copa desde 1966, mas nem isso foi capaz dos caras jogarem com mais vontade, quererem mais. Não que os jogadores não quisessem, mas a Argentina queria muito mais e mereceu estar nessa final. Conseguiu com muita competência e muita valentia, que o time da Argentina não desiste, ele não se dá por vencido nunca. E isso faz muita diferença. Às vezes não é só futebol, não é só querer fazer malabarismo, né? Tem que ter vontade também. E a Argentina tem demais. Então vai ser mais uma final histórica de Copa do Mundo. A Argentina buscando um bicampeonato seguido. A Espanha, depois de 2010, buscando o seu segundo título. E com certeza vai ser maravilhoso para quem ama realmente futebol. Um grande abraço e nos vemos na próxima resenha.